Olá, pessoal! Estamos dando mais início a uma aula. Me chamo professora Silvana Maria. E aí a gente vai ver função afim. E dentro de função afim, o que é que a gente vai trabalhar? Os coeficientes de equação de uma reta. Vejamos aqui. Então, toda função afim, y igual a x mais b, é representada num plano cartesiano por uma reta não paralela aos eixos da abscissa, que é o eixo x, e da ordenada, que é o eixo y. Então, vamos ver como é que fica essa representação. Então, ela fica desse jeito, é uma maneira de representar. Veja que ela não está paralela nem a x nem a y, ou ela vai ficar nesse sentido, também não está paralela nem a x nem a y. Então, o que seria a função afim? Então, a função afim, ela é crescente quando? Aumentando os coeficientes, aumentando os valores de x, aumenta os valores de y. Ou quando o ângulo for agudo. Eita, que palavra é essa, agudo? O que quer dizer ângulos agudos? Vamos ver aqui? Então, a representação a gente já viu na tela anterior, como fica a representação de uma função afim. Agudo seria o quê? Então, a função f aqui é crescente, nessa posição. Então, agudo apareceu aqui. Então, esse ângulo representa o quê? Observe que ele está entre x, né, o eixo x e a reta. Então, como é que fica aqui? Ele é agudo, então o ângulo é agudo quando ele está entre 0 e 90 graus. Ok aí? Então, vejamos aqui. Como é que a gente vai representar essa função graficamente num plano cartesiano? Então, a gente vai atribuir valor para x. Eu estou considerando aí que x é menos 1. Então, substituindo 3 vezes menos 1 da função, a gente vai ficar igual ao quê? Então, y igual a 4. Então, substituindo agora o valor de x por 0. Então, eu vou ficar 3 vezes 0 é 0, né? Então, a gente ficar com y igual a menos 1. Substituindo agora o valor de x por 1. Então, a gente vai obter y igual a 2. E aí, a gente monta aquela velha tabelinha, certo? E aqui a gente tem as coordenadas para representar o gráfico. Então, como é que ficou esse gráfico? Então, está representado aí num plano cartesiano, ok? Espero que tenha entendido essa parte. Vamos ver aqui agora a função é decrescente quando? Aumentando-se os valores atribuídos a x, diminuem os valores de y. Ou quando o ângulo é obtuso. E agora? Que ângulo é esse? Vamos ver aqui. Então, a representação de uma função decrescente é nesse esquema, que está aí representado no plano cartesiano. E quando for obtuso, então f é decrescente, né? Então, quando for obtuso, é essa representação. Observe que o ângulo é em relação sempre ao eixo do x, tá? Então, esse ângulo é o quê? Ele é obtuso quando ele vai estar entre 90 e 180 graus, ok? Então, vamos ver uma representação gráfica também para essa função. Então, eu tenho y igual a menos x mais 1. Então, substituindo também o valor de x, eu vou ficar com menos, né? Se eu estou considerando o valor de x menos 1, eu tenho que colocar o parênteses aí. Então, menos 1 mais 1, eu vou obter... Então, fazendo o jogo do sinal, né? Estão lembrados aí. Então, menos com menos é mais 1 vai ficar 2. Então, eu estou substituindo agora x por 0, então eu vou ficar com y igual a 1. Substituindo agora x por 1. Eu tenho menos que já é da expressão, que é da função. Se eu estou substituindo x por 1, então eu vou ficar com menos 1 mais 1. Isso aí vai dar o quê? Números com sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do número maior. Mas aí eu tenho menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, continuando aqui, eu quero substituir x agora por 2. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 1. Então, o resultado y será igual a menos 1. Então, montando a tabelinha, vamos representar agora essa função no gráfico. Olha lá aí, tá certo? Então, essa representação é de uma função decrescente. Ok aí? Tudo certo? Vamos continuar. Então, agora a gente vai entrar exatamente no conteúdo. Então, coeficientes da equação da reta. Então, o que isso quer dizer na função? Então, os coeficientes a e b de uma função afim
fornece informações a respeito do comportamento do gráfico, tá certo? Então, como é que fica aí? Vamos ver aqui. Eita, cadê ela? Agora, então, a representação da função afim é y igual a x mais b. Então, eu estou botando aí a letrinha A, né, que é o coeficiente, e a letrinha B, que é o outro coeficiente. Então, essa letra A representa o que dentro da função? É o coeficiente angular, ok? O que é que ela vai dizer para a gente na função? A gente vai ver mais na frente. E a letra B representa o coeficiente linear. Então, cada uma tem uma função no gráfico, tá certo? Então, aqui, o coeficiente angular está relacionado à declividade, que corresponde à inclinação da reta em relação ao eixo x, conhecendo também como taxa de variação. Então, aqui, ó, a representação da função crescente. Então, quando A for maior que zero, então a função é tida como crescente. Aquele Azinho que é o coeficiente angular que eu mostrei na tela anterior. Então, quando a função... É outra representação aqui. Então, como eu mostrei na tela anterior, tá certo? Então, coeficiente angular, ela é crescente. Tá repetido. Então, vamos continuando aqui. Outra representação. Ela é decrescente, tá certo? Quando o coeficiente de A for menor que zero. Então, continuando aqui. Então, veja que a representação crescente, ela pode ser crescente ou decrescente. Ok? Aqui agora. Coeficiente linear, que é aquela letrinha B que a gente mostrou anteriormente. Então, é o ponto que toca o eixo X, ok? Das ordenadas. Vamos ver aqui a representação. Então, quando ela for crescente, então A tem que ser maior que zero, ela toca nesse ponto B aí, tá certo? Então, esse é o ponto B da função. E quando A for decrescente, ela toca no ponto Y, B também da função. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, no plano cartesiano, abaixo, está representado o gráfico de uma função afim. Então, y igual a x mais b. Vamos analisar esse gráfico. Veja que eu não tenho numeração nenhuma, não tenho número nenhum. E eu posso analisar um gráfico assim? Pode. A gente observando o gráfico aí, a gente já tem algumas informações. O que é que a gente tem? A gente tem a inclinação da reta, é uma informação, e a gente tem um ponto que está tocando no eixo y. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Que posição está essa reta? Ela está crescente ou decrescente? O que é que vocês acham? Então, veja, a primeira coisa que a gente pode observar é o ponto que toca em y. Então, aí a gente já pode talvez eliminar alguma alternativa. Esse ponto que toca em y, ele está no sentido positivo ou negativo do eixo y. Então, se a gente observar, ele está abaixo de zero, isso quer dizer que ele está negativo. Então, aí isso quer dizer que B é menor que zero. Então, a gente já pode eliminar o quê? Observando aqui, a gente tem B menor que zero, B menor que zero. Então, a gente já dá para eliminar aqui as alternativas B, C e E. Não é isso? Porém, a gente precisa observar o quê? Qual é o sentido da reta? Ela está crescente ou decrescente? O que é que vocês acham? Se ela está nessa posição, isso quer dizer que ela está crescente. Então, que alternativa a gente tem aí? Se ela é crescente, isso quer dizer que A está maior que zero. Então, A maior que zero, a gente já cancelou 3 alternativas. Eu tenho A, eu tenho considerando aqui B, né? Menor que zero, que foi o que a gente viu. E tenho A maior que zero. Então, qual é a nossa alternativa? Crescente, A maior que zero. E como está abaixo de zero, o B é menor que zero. Então, nossa alternativa é a letra D. Espero que vocês tenham acertado. Então, continuando aqui. Considere agora o gráfico abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos ver aqui. Esse gráfico já está melhor que aquele, pelo menos tem os números para a gente ver, né? Mas a gente não vai precisar calcular nada, aqui é só analisar o gráfico, ok?
Então, qual é a primeira informação que a gente observa aqui? O ponto que toca em Y vale quanto aqui? B vale 6. E essa posição da reta, ela é crescente ou é decrescente? Então, o que é que a gente tem mais aqui? Certo? Eu tenho esse valor aqui de 4, é o valor de x, tá? Não é o valor do coeficiente angular. Cuidado aí para vocês não se confundirem. É o valor de x, ok? Então, vamos analisar aqui. Na primeira alternativa, a função é crescente. O que é que vocês acham? E o coeficiente linear é positivo? Sim, o coeficiente linear realmente é positivo, porque está acima de 0, os números são positivos. Porém, ela é decrescente, ela não é crescente. Na alternativa B, a função é decrescente, ó, eu já falei que era, né? Pois quanto maior os valores de x, ó, quanto maior o valor para x, menor os valores de y. O que é que vocês acham? Vamos analisar aqui a outra, letra C. A função é crescente, a gente já viu que não era. O coeficiente angular é 4, também não. Então, vamos analisar aqui. A função é decrescente, beleza, decrescente. O coeficiente angular é 6, e aí? Não, porque a gente aqui não tem o valor do coeficiente angular, a gente só tem o valor de x, da raiz x. X é que é igual a 4, não é o valor do coeficiente angular. Cuidado aí para vocês não se complicarem nessa história. E nessa alternativa a função é crescente, também não. Então, voltando aqui, ela é decrescente. E quanto maior o valor para x, menor o valor para y. Qual é a alternativa? Letra B. Ok aí. Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, eu tenho uma caixa de leite, certo? De 1 litro. Feita de papelão em forma de um bloco retangular de 25 centímetros. Quando retiramos uma xícara de leite, então se eu tenho leite aqui, quando a gente retira da caixa, vai diminuir, não é isso? Então, a altura do leite baixa em 2 centímetros. Então, vamos ver aqui a alternativa. Qual a altura y do leite que resta na caixa depois de retirarmos x xícaras? Como é que fica essa função? Então, ó, y igual a 25 menos 2x, porque foi o que eu tirei, ok? Então, aqui a outra alternativa, já botei a resposta, não foi? Aí, qual a taxa de variação da altura do leite na caixa? Então, vai ser o quê? Menos 2 centímetros, que foi o que baixou. Então, a taxa de variação é o que indica o que está aumentando ou o que está diminuindo na função. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem aí os estudos.